Beleza. Sim, como eu tinha dito, a gente vai começar aqui a seguir um pouquinho daquela lista de exercícios que eu mandei no grupo, com limite de regra de L'Hopital, e a gente vai para derivada de exponencial e logarítmica, um pouquinho de regra da cadeia e aquela de analisar máximos e mínimos de uma função. Tá. E eu não vou resolver todos, vou resolver só alguns que eu acho interessantes. A gente vai começar com limites de regra de L'Hopital, e o primeiro aqui dessa aula que eu trouxe, ele, se não me engano, é o... Deixa eu ver qual é aqui. Ele é o número... Deixa eu procurar ele aqui. Eita, quanta tela para olhar aqui no PC. Sim, ele é o número... Deixa eu ver qual é. Número 12 da lista de exercício. Então, a gente vai resolver o 12. O 12 é assim. É o limite para quando x tender a zero de uma razão seno de 4x sobre tangente de 5x. O macete que eu vou passar para vocês para pegar um limite para resolver é o seguinte. Independente de ser um limite com regra de L'Hopital ou não, a primeira coisa que você olha é o seguinte. Se é uma indeterminação de L'Hopital. Porque como isso daí é um recurso muito útil de se usar, você utiliza ele e emprega. Então, se a gente substituir diretamente aqui no valor de x, a gente vai ter seno de 4 vezes zero, que é o próprio zero, e embaixo a gente vai ter, tangente de 5 vezes zero. Tangente é seno sobre cosseno, o cosseno de zero é 1 e o seno que fica em cima da tangente é zero. Ou seja, aqui dá zero sobre zero. Então, podemos aplicar L'Hopital. Beleza? Então, a gente aplica. Lembrando aqui que eu vou chamar o que é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital, ela é o seguinte. Ela diz que se somente se um limite para quando x tende a de uma razão de funções f de x por g de x cair nos resultados zero sobre zero ou infinito sobre infinito, é que ela é aplicável. Ou seja, a regra L'Hopital ela diz que esse limite aqui é idêntico ao limite de x tendendo a dividido pela derivada de f de x sobre a derivada de g de x. E prestem atenção que isso aqui não é regra do quociente, é outra coisa, certo? Então, o limite disso aqui é a mesma coisa do limite original, x tendendo a de f de x sobre g de x. Se somente se atender esses dois requisitos, é que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Como ela atende, aqui zero sobre zero, a gente aplica. Então, vamos lá. Transformando aqui na regra de L'Hopital, a gente vai transformar esse limite lá de cima em limite de x tendendo a zero de quem sobre quem? Vamos olhar. Quem é a derivada de seno de 4x? Lembrar que tem regra da cadeia aqui dentro. Quem é a derivada de seno de 4x? Deriva o 4x, depois o seno de 4x, né? Exatamente, ou seja, a derivada de 4x é 4. Derivada de seno é o cosseno de 4x. Deriva de dentro e deriva de fora. E agora da tangente. Tangente de 5x. Quem é a derivada de tangente de 5x? É 5, que é de dentro, vezes... Quem é a derivada da tangente? Rapaz, é a secante ao quadrado ou não? Isso mesmo, é É secante isso, ao né? quadrado. A sec quadrado de 5x. Agora a gente organiza e verifica se vai precisar aplicar de novo o L'Hopital. Você pode ir aplicando o L'Hopital até encontrar, ou até não chegar em uma nova indeterminação no L'Hopital, né? Se for o caso. Que é uma questão que tem aqui. Isso aqui vai dar 4 quintos. Opa. Isso aqui parece um 6. 4 quintos. O que é secante? Secante é o inverso de quem?
Cosseno, né? De cosseno. Beleza. Aí eu vou escrever assim. 1 sobre cosseno ao quadrado de 5x. Aí a gente verifica se dá uma nova indeterminação do L'Hopital. Cosseno de zero, ele vai para onde? Vai para 1. O cosseno de zero é 1. E quem é o cosseno de zero também? 1. Ou seja, eu acabei com 1 sobre 1 aqui. Sumiu a indeterminação. Quando substituído no limite, agora eu consigo resolver. Deixa eu ver o tamanho da tela. Isso aqui vai dar igual ao quê? A 4 vezes 1 dividido por 5 vezes 1. Ou seja, esse limite dá igual a 4 quintos, aplicando a regra de L'Hopital. Beleza? Belezão. Vamos para o segundo. O segundo é o número 16 da lista que tem lá. O número 16 é assim. Eita, porra. Peraí que o pessoal tá me ligando aqui. Ok, estamos de volta aqui. Qual era a questão que eu ia dizer? Assim, a 16. A 16 é assim. O limite da função 1 menos seno de θ sobre cossecante de θ. Para quando θ tender a π sobre 2. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode verificar é se é uma indeterminação de L'Hopital. Vamos lá. Se eu substituir aqui o seno de π sobre 2, que é 90, vou chamar aqui o ciclo trigonométrico para a gente raciocinar melhor. Cadê a régua? Está aqui. Vamos chamar ele aqui. Oh, tô grande. Agora. Deixa eu chamar ele aqui para a gente resolver melhor. Ô, droga. Aqui. Tá de vermelho mesmo. Aqui é o eixo seno, aqui é o eixo cosseno. Π sobre 2 é 90 graus, ou seja, 90 graus está aqui. O valor de seno, se eu substituir, dá 1. Cossecante, ele é o inverso de quê? Do seno. Ou seja, isso aqui vira... Deixa eu trocar aqui. Isso aqui vira 1 sobre o seno de π sobre 2, que é 1 de novo. Ou seja, se eu substituísse essa indeterminação, esse resultado daria quanto? 1 sobre o quê? Perdão, 0 sobre 1. 0 sobre 1. Isso é indeterminação do L'Hopital? Não, né? Não é. Ou seja, não podemos aplicar L'Hopital. É por isso que, agora que a gente tem essa ferramenta, eu digo, primeira coisa que você fazer quando bater o olho no limite, ver se é indeterminação do L'Hopital. Aí não é, você vai recorrer para outras estratégias para resolver esse limite. Quais são? Você pode dividir em cima e embaixo, multiplicar por conjugado e por aí vai. Uma estratégia legal é a seguinte, uma delas que eu usei para resolver, né? E que é bem fácil de você notar. A gente faz o seguinte, a gente repete limite aqui, que tem que sempre estar repetindo. Π sobre 2. E aí, o que a gente vai fazer? Lembra que cossecante, ela é o inverso do seno? E eu tenho em cima justamente o quê? Seno.
Então, a gente vai tentar arrumar os termos de uma forma que a gente possa eliminar esse denominador. Aliás, só uma burrada rápida aqui, que eu não percebi. Esse limite já está resolvido, né? O que não pode é ficar zero no denominador. Ah, Ou seja, esse limite aí vale zero. Outra forma de resolver é tipo assim, você pode fazer 1 menos seno de θ, e como aqui é 1 sobre o seno de θ, você passa esse cara aqui, multiplica as frações, esse cara vem aqui para cima. Aí fica 1 menos seno de θ vezes seno de θ, que aqui dentro do parênteses daria zero e aqui fora dá 1. Aí dá zero de todo jeito. Mas só para a gente verificar aqui, quando é que se pode aplicar a regra de L'Hopital? De π sobre 2, dessa função aí, 1 menos seno de θ é zero. 1 menos seno de θ sobre cossecante de θ é zero. Já resolvido. A próxima aqui, ela é outro tipo de indeterminação L'Hopital, que ela é o tipo infinito sobre infinito. Que ela é o problema 18 da lista. E ela é assim. Problema 18 é desse jeito. Ele é o limite de x tendendo ao infinito de, olha só, logaritmo do logaritmo de x sobre x. Primeira coisa, verifique se é uma indeterminação do L'Hopital. Se substituíssemos, daria assim, daria logaritmo do logaritmo de infinito, de x tendendo para infinito. Essa é a 20, né? Cadê? Que a 18 é diferente. É a 20. É a 20, é a 20, eu anotei errado aqui. É a 20. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Como é que eu sei que isso aqui é determinação do L'Hopital? Você tem que lembrar do modelo gráfico da função logarítmica, que tem até um PDF que eu mandei lá que é modelos de funções, aí tem lá. A função logarítmica, ela tem esse formato aqui, ó. A ln de x. Ou seja, quando o x tender para o infinito, a imagem também tende ao infinito. Ela vai bem devagar, porque essa função aumenta bem devagarzinho. Mas uma hora vai chegar. Ou seja, esse cara aqui de dentro, ele tende para infinito. E vira de novo o logaritmo de infinito. Que é de novo infinito. Ou seja, essa indeterminação, ela vai para onde? Infinito sobre infinito. Ela é de L'Hopital? é. É de L'Hopital. Então, a gente vai aplicar a regra de L'Hopital. Deixa eu ver aqui. Aplicando L'Hopital para essa regra aqui, ó. L'Hopital. A gente reescreve limite e aplica a derivada em cima e embaixo. Vamos lá. Aqui a gente tem uma regrinha da cadeia, que é pega de dentro, joga para fora e deriva de fora. Quem é a derivada de logaritmo de x? 1 sobre x. Boa, 1 sobre x. Deriva de dentro, deriva de fora. É 1 sobre x, só que é 1 sobre log natural de x, que é quem está dentro. E quem é a derivada de x? É 1. Reescrevendo esse limite, ele vira isso aqui, ó. E aí, vamos verificar. Limite para quando x tender ao infinito. 1 no denominador não muda nada. 1 sobre x vira 1 sobre x log natural de x. Vamos lá, vamos analisar para ver para onde é que isso daí vai. Se a gente substituir, o que é que vai acontecer? Isso aqui vira o seguinte. Se eu substituir no limite, x ele vai tender para onde? Para infinito. Aqui também vai tender para infinito. Ou seja, eu tenho um produto de dois números muito grandes no denominador. Significa que eu vou ter uma fração desse tipo aqui, ó. 1 sobre x tendendo ao infinito. Ou seja, esse denominador ele vai ficar absurdamente grande. Tão grande quanto, por exemplo, 1 sobre, sei lá, 10 elevado a 100. E essa fração aqui, ela tende para onde?
Tende a zero, né? Vai tender a zero, exatamente. Números muito grandes no denominador vai tender a zero, ou seja, esse limite vai para zero. E se fosse x tendendo a menos infinito? Aqui embaixo seria um número muito grande e negativo, ou seja, ele tenderia de todo jeito a zero também, porque 1 sobre mais zero ou menos zero seria a mesma coisa. Seria uma função tipo assim, ó. Esse aqui seria o eixo, ela, por exemplo, ia lá para baixo e assim. Ou seja, quando tendesse para infinito, para cá dava zero, aqui na imagem. E para cá também, ó, para menos infinito daria zero também. Mas beleza, esse daí deu tendendo para zero. Esse é o tipo de questão que ele pode pedir, tipo, calcule as assíntotas verticais, né? Esse tipo de questão assim. Exatamente. Assíntotas verticais, deixa eu lembrar aqui, assíntotas verticais é assim, elas acontecem, deixa eu ver onde, deixa eu me lembrar. Isso é na construção de gráficos. Ah, não, tem aqui em limite também, né? Deixa eu me tipo das lembrar paradas aqui. de quando Sim, tendeu ao infinito, né? lembrei. Pronto, deixa eu te falar aqui, eu lembrei agora. Quando é assíntota vertical e quando é horizontal. Tem até no outro PDF que eu mandei, que é construção de gráficos, tem a parte só de assíntota. Aí é assim, a assíntota vertical, que é essa aqui, ela vai acontecer quando a função ela tender para onde? Para mais infinito ou menos infinito, ou seja, ela subir muito ou descer muito. Aí o que vai acontecer? Esse valor, deixa eu me lembrar aqui, as assíntotas verticais, que são essas em pé, elas acontecem quando o denominador tende a zero. Por exemplo, você tem a função 1 sobre x menos 2. Digamos que esse ponto aqui seja 2. Ou seja, à medida que x se aproximar de 2 pela direita, por aqui, ó, ele vem assim, o que é que acontece? Esse número aqui ele fica muito pequeno, mas positivo. Ou seja, eu vou ter um denominador desse tipo aqui, ó. Eu vou ter um número muito pequeno, porém positivo. A imagem da função faz o quê? Ela salta, vai lá para cima, ou se eu vier pela esquerda, eu vou ter um número o quê? Negativo e muito pequeno. Aí ela salta lá para baixo, porque vira um número grande e negativo. Aí tem as assíntotas horizontais. As horizontais, elas ocorrem, deixa eu me lembrar quando. Opa, esse aqui não, é esse. As horizontais, que são desse tipo aqui, deixa eu me lembrar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Que são assíntotas desse tipo aqui, ó. A função ela vai tendendo. Deixa eu me lembrar aqui. Sim, lembrei aqui. Essa assíntota aqui é quando o denominador ele tender a zero. Ou seja, A sobre B, tal que B ele vai tender a zero. Essa assíntota aqui, que é horizontal, ela acontece... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui do PDF que eu mandei uma vez para vocês. Aula 1 de GA, que ficha gráfica de funções. Sim. As assíntotas horizontais, elas surgem quando x tende ao infinito. Ou seja, você tem aqui denominadores A sobre B, tal que o B ele tende ao infinito. Ou mais infinito, né? Mais ou menos infinito. Porque você vê aqui que x ele vai lá para baixo, mas a função estagna num valor só de imagem. Então você tem aí, ó, se ele quiser assíntotas verticais, você faz o denominador tender a zero. Se ele quiser horizontais, você faz um denominador tender aonde? Para infinito. Até esse Entendi. gráfico aqui dessa função, deixa eu ver onde que ele está. Essa aqui, eu não lembro se eu botei no GeoGebra. Botei não. Deixa eu desenhar ali aí rapidinho para ver como é que é. Digitando para desenhar para vocês. O formato dele o gráfico dessa função, ela é tipo assim, ó. Ela fica beirando no zero. Ó. Tanto é que o limite para quando x está lá para baixo é zero. Então, a gente já pode dizer que essa daí é uma assíntota
horizontal. X igual a zero é uma assíntota horizontal. Ou x não. Y igual a zero é uma assíntota horizontal. Ela faz isso aqui, ó. Vai lá para baixo. Beleza, vamos para a próxima questão aqui. No caso aqui, deixa eu só colocar um valorzinho aqui. Sei lá, 2, e aí ele vai para infinito. Beleza, essa aqui foi a parte de assíntotas. A próxima questão, ela é uma que eu mostrei na aula passada, quando o Daniel estava comigo lá, e foi ele justamente que me perguntou para resolver, que ela é assim. Ela não está na lista, ela aparece no grupo de monitoria de cálculo. Eu achei interessante mostrar na aula. Ela é assim. Limite de x tendendo a zero de e elevado a x menos cosseno de x sobre x seno de x. Tu lembra disso aqui, né, Daniel? Lembro. Quem resolveu? Pronto, como não tinha muita gente lá na aula no dia, eu trouxe ela aqui de novo para resolver. Primeira coisa, quando você pegar um limite agora, verifique se eu posso usar a regra do L'Hopital, porque ela é mais fácil e mais direta para você resolver um limite, já que agora a gente pode usar essa ferramenta. Se substituirmos direto, e elevado a zero dá 1. Cosseno de zero é 1. Aqui embaixo dá zero e aqui dá zero também. Ou seja, eu vou ter o seguinte tipo, 1 menos 1 dá 0, 0 vezes 0, 0. Então, a gente aplica regra de L'Hopital. Vamos escrever aqui, ó, aplicando L'Hopital, nós vamos ter o limite de x tendendo a 0, de quem? Vamos derivar as funções de cima e de baixo. Quem é a derivada de e elevado a x? É elevado a x. A própria e elevado a x. Menos derivada de cosseno. Derivado do cosseno é menos seno, né? Menos seno. Com esse menos de lá, vai virar mais seno. Mais Isso. seno de x. E embaixo a gente tem o quê? Regra do produto. Deriva a primeira, que é 1, repete a segunda, que é seno de x. Mais, conserva a segunda, deriva, conserva a primeira, deriva a segunda. No caso, derivada de seno é menos cosseno. Eu vou deixar esse sinal de menos aqui, que fica menos x cosseno de x. Cosseno de x. E aí a gente verifica se a gente já consegue substituir ou se vai pedir uma nova regra de L'Hopital. Aí vamos dar uma olhada. Se eu substituir aqui em x, aqui vai dar 1. Elevado a zero é 1. Seno de zero é 0. Aqui já deu 1. O importante é não dar nem infinito e nem zero no denominador. Seno de zero dá 1. Ou melhor, seno de zero é 0, perdão. E aqui vai dar o quê? 0. E aqui vai dar 1. Ou seja, a gente agora tem que tipo de indeterminação? 1 sobre 0. Não é de L'Hopital. Eu não posso mais aplicar. E agora você pensa, como é que a gente vai resolver esse limite aqui? Bem, é o que eu estava dizendo para Daniel lá na última aula. Se você tentar todas as maneiras possíveis de tentar resolver um limite e não conseguir, a última coisa que você faz é o quê? Olhar os limites laterais, porque são eles que dizem a existência do limite. E pode ser que você esteja tentando resolver um limite que nem exista. Por isso você não conseguir. Aí a gente vai analisar aqui, ó. Repetir aqui para ficar claro. O limite de zero de e elevado a x mais seno de x sobre seno de x menos x cosseno de x. Não conseguiu de jeito nenhum resolver um limite e vá pelos limites laterais. Eu vou até anotar aqui de novo. Vou botar uma caneta mais bonita. Cadê a de caligrafia? Achei. Ó, isso aqui é legal.
Caso não seja possível, caso não consiga resolver o limite vou botar assim, já usando todas as estratégias, tipo assim, você multiplicou pelo conjugado, não conseguiu. Você dividiu por não sei o que, não conseguiu. Todas as estratégias, já usando todas as estratégias, verifique os limites laterais. Verifique os limites laterais. Opa, bateria. Deixa eu botar para carregar aqui. Aí, nem percebi. Os limites laterais. A resposta desse limite, que eu e Daniel já fez lá na outra aula, não existe. E é justamente pelos limites laterais que você sabe. Vamos olhar. Se a gente fizer o limite de x tendendo a zero pela direita, o que é que vai dar? De e elevado a x mais seno de x sobre seno de x menos x... estou com outra caneta. Menos x cosseno de x. Se ele tender a zero pela direita, acontece o seguinte. Aqui vai tender a 1 pela direita. Seno de zero é zero. Aqui vai tender a zero pela direita. Seno de zero é zero pela direita. Cosseno de zero pela direita vai tender a 1 pela direita. E cosseno de x pela direita vai tender a zero pela direita. De tal forma que eu vou ter uma razão do seguinte tipo. Bem, 1 mais 0 é 0 mesmo, ele vai tender a 1. E aqui é que está o pulo do gato. Porque se você analisar embaixo, ele vai estar tendendo a onde? Isso aqui vai dar 0 de todo jeito. Aqui vai tender a 0 pela direita. Ou seja, a gente vai ter um número que vai estar se aproximando no denominador de 0 pela direita. É um denominador pequeno e positivo. Isso aqui vai pular para onde? Para mais infinito. E se a gente olhar o limite lateral pela esquerda, limite de x tendendo a zero pela esquerda, de e elevado a x mais seno de x, sobre seno de x menos x cosseno x, olha o que acontece. Aqui vai tender aonde? A 1 pela esquerda. Aqui vai tender a 0 pela esquerda. Aqui vai tender a 0 pela esquerda. Aqui a 1 pela esquerda, que cosseno de 0 é 1. E aqui, quando x tender a 0 pela esquerda, aqui vem pela esquerda. Olha só. Aqui vai estar tendendo a 1 pela direita, aqui vem tendendo a 1 pela esquerda. Que é tendendo a 1 propriamente, né? O próprio 1. Embaixo é que está a diferença. Porque aqui, ó, aqui vai ficar 0 de todo jeito, no produto. Aqui vira o quê? 0 pela esquerda. Significa o seguinte, eu tenho um número com um denominador pequeno e negativo. Isso aqui vai saltar para menos infinito. Ou seja, se os limites laterais não são iguais, significa o quê? Que não existe. O limite não existe. Exatamente. Logo, o limite não existe. Então, a gente tem aqui, ó, uma vez que o limite de x tendendo a pela direita, e esse símbolo aqui matemático significa e. Ou seja, é os dois simultaneamente. E x tendendo a pela esquerda. Ou melhor.
Vou apagar aqui e botar. Se os limites laterais são diferentes, o limite para quando x tender ao valor propriamente dito não existe. Ou seja, esse limite não existe. E realmente ele não existe. Se você for olhar o gráfico dele, deixa eu ver aqui onde é que está a aula que eu dei isso aqui com o gráfico. O gráfico dele é mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar. Cadê? Não é esse aqui não. É outra aula, achei. O gráfico dessa função aí, ela é mais ou menos assim. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo X e Y. Aí o gráfico é assim, ó. É tipo assim e assim, ó. Você vê que quando tender a zero pela direita, ele vem aqui para cima. Quando ele vem aqui pela esquerda, ele vai lá para baixo. Logo, não existe esse limite. E o roteiro de resolver limite é o seguinte, eu vou até escrever aqui. Vou botar a caneta de caligrafia. Cadê? Tá aqui, aqui. Roteiro de resolver limite. Que agora que a gente tem a regra do L'Hopital, a gente pode verificar primeiro se é indeterminação. Roteiro de resolver limites. Primeira coisa que você bater um olho no limite é verifique a regra de L'Hopital, se é aplicável. Verifique, porque se for válida, você aplica ela e resolve. Verifique a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é hospital com acento. Hospital. Porque, por exemplo, pode ter um limite que seja 0/0 e você fique usando conjugado, não sei o que, várias coisas para tentar resolver. Sendo que seria muito mais fácil só usar a regra de L'Hopital. Então, primeira coisa, verifique a regra de L'Hopital. Segundo, se for uma indeterminação de L'Hopital, se aplica, né? Vá logo direto. Segundo, se não for, é uma indeterminação de L'Hopital. Aplique as estratégias de resolver limite, que é aquela conjugado, divida por não sei o quem, multiplique e por aí vai. Aí eu não vou listar todas aqui, só vou dizer, aplique as estratégias de resolver limites. Tem até um PDF que eu mandei, que está no Drive de cálculo, que é justamente disso. As estratégias de resolver limites sem L'Hopital. As estratégias de limites. De resolver limites. Limites. Ok. E se nenhuma delas der certo? Aí foi o que a gente fez. Se nenhuma delas der certo, analise os limites laterais. Caso nada funcione, aplique não, verifique. Verifique os limites laterais. Ok, beleza? Oh, e terminou certinho, ó, a página de limite. Belo, belo. Agora a gente vai para, deixa eu ver o que é que é. Derivada de logarítmica e exponencial. Eu ia botar aqui duas de regra da cadeia, mas tudo que a gente está fazendo é já regra da cadeia. Então, acho que eu vou pular para dar mais tempo de resolver as de gráfico. Umas duas de gráfico aí. Tá. Eu botei o título aqui de que? Limite e regra do L'Hopital. A segunda é aqui. Eu botei na lista com o nome de, deixa eu ver. Derivada de logarítmica e exponencial. Deixa eu ver. Aqui e aqui. Beleza. Vamos lá. Derivada
de logarítmica e exponencial. Eu vou logo chamar as duas fórmulas das derivadas delas. São as seguintes. A derivada é uma função exponencial do tipo a elevado a x. Quando derivá-la, ela é... Você repete a base, ou você repete a função e multiplica pelo logaritmo da base. Se você esquecer, você pega e pensa em e de x. A derivada dela aqui é o quê? A própria e de x. Mas lembre-se, se a base fosse diferente, teria alguma outra coisa. Você lembra? O que é que faz é a derivada de e de x ser e de x, sendo que tem logaritmo de mais alguma coisa. Logaritmo da base, natural da base. Porque quando você tem log da base na base, é igual a 1. Isso aqui vira 1 e você tem a própria e de x. Então, se você esquecer, lembre de e de x. E para logarítmica, a mesma coisa. Lembre de e de x. Que a logarítmica é assim. Log de A numa base B. Não, isso aqui é logaritmo. É x numa base B. Quando eu for derivar, ela é o seguinte. Ela é 1 sobre x multiplicado por 1 sobre o logaritmo natural da base. Deixa eu colocar isso aqui tudo na fração, fica melhor. Isso aqui é 1 sobre x vezes o log natural da base. Quem é a base? É o b. Isso aqui é igualzinho a log natural. Quem é a derivada do log natural de x? É 1 sobre x. Aí imagina se a base do logaritmo fosse diferente. Aí, tem mais alguma coisa que eu tenho que colocar para ser verdadeiro. Aí é o quê? Logaritmo natural da base, que é o e, nesse caso. Mas beleza, chamei aqui as duas fórmulas, vou deixar elas aqui no canto para resolver os problemas. Deixar aqui no cantinho. O primeiro problema é o seguinte. Ele é o número, deixa eu ver qual é, da lista, acho que é o número 9, se não me engano. É o 9. Isso, é o 9. Alguns problemas que eu escolhi estão fora de ordem, mas, enfim. Problema 9 é assim. F de x, ele pede para a gente derivar. F de x é igual a seno de x multiplicado pelo logaritmo natural de 5x. Não tem nada disso aqui ainda, mas é só para a gente lembrar. Vamos lá. Se eu quiser derivar isso aqui, eu vou ter o quê? Regra do produto e regra da cadeia aqui dentro. Então, a derivada aqui é regra do produto. Conserva a primeira, ou você pode fazer deriva a primeira, derivada de seno ou cosseno, e deriva a segunda. A segunda aqui é composta. Pega de dentro, joga para fora e deriva. Derivada de 5x é o próprio 5. E a derivada de ln é 1 sobre x. Mas quem está dentro é 5x. Mais. Aliás, eu derivei Mas aí, as duas de uma vez. porque derivou as duas, né? Foi uma confusão aqui. Aqui é só ln de 5x. Pronto. Deriva a primeira, conserva a segunda. Conserva a primeira e deriva a segunda. Agora é que está certo. A derivada aqui eu já revelei, ela é 5, que multiplica 1 sobre 5x. Fecho parênteses aqui. E se eu simplificar aqui, 5 e 5 dá 1. Essa derivada aqui, f' vai me dar cosseno x vezes log natural do 5x mais seno de x sobre x. E fechou aqui essa questão. A próxima é que tem realmente
logarítmica e exponencial. É a número 8. Deixa eu ver aqui para onde eu vou para cá embaixo, para organizar. A número 8 é assim. F de x igual a log de 5, ou log de x elevado a e de x na base 5. Quem é sua derivada? Vamos conferir. Você vê que tem aqui regra da cadeia com regra do produto aqui dentro. Vamos fazer assim. Sua derivada é assim. Pega quem está dentro, joga para fora e deriva. E multiplica pela derivada de fora. Eu vou fazer assim para simplificar. Quem está dentro eu vou pegar e fazer só isso aqui, ó. Para derivar em sequência. Vamos focar na derivada de logaritmo. Olhando para aqui para cima. Como é que fica essa derivada de logaritmo? Rapaz. Esse aqui é quem está dentro do logaritmo. Sim, aí bota embaixo. X elevado a L. Quem é que está dentro? X é de X. Isso. E depois vem quem depois? Aí. Esse cara aqui. Peraí. Esse cara aqui Aí é quem está LN dentro de 5, logaritmo. né? Oi? LN de 5, né? LN de 5. Entendi. Derivada de logaritmo é 1 dividido por o que está dentro do logaritmo vezes o logaritmo natural da base. Quem é a base? No nosso caso aqui é 5. Então, a gente multiplica aqui, ó, por ln de 5, que é a base. E aqui é 1 mesmo. E aí, faltou aqui, ó. Vamos terminar de derivar aqui. Regra do produto. A derivada dessa função vai ser regra do produto. Deriva a primeira, conserva a segunda. Derivada de x é 1. E elevado a x é de x, que eu repeti. Mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Derivada de x é de x mesmo. Tudo isso dividido por x é de x vezes logaritmo natural de 5. Eu posso colocar o e de x em evidência e fazer assim, ó. Aqui fica 1, aqui fica 1. E aqui fica 1. De forma que eu vou ter aqui, ó. 1 mais x sobre logaritmo natural de 5. Isolar aqui, vezes... Ali, eu vou botar no sentido contrário, que confunde menos. X vezes log natural de 5. E essa aqui é a resposta. Vamos agora para uma que ela só parece difícil, mas não é. Que é assim. Ela não está na lista, porque as outras eu achei fácil demais de fazer. Aliás, posso pegar uma na lista agora. Eu acho que essa quinta eu acho que é bom. A quinta questão da lista é assim. Quinta questão. Vem para cá. Quinta questão, ela é assim. F de x é igual a raiz quinta do log natural de x. Essa aqui é meio chata porque tem raiz. Mas nada que não dê para resolver. Vamos lá. Se a gente transformar aqui, ó, a gente vai observar que pode transformar isso aqui numa regra da potência, uma regra da cadeia. Então, f de x, ela pode ser log natural de x elevado a 1/5, que é a raiz quinta. Ou seja, isso aqui virou nada mais que uma regra da potência. Se eu derivar aqui, vai ser deriva de dentro, depois deriva de fora. Quem é a derivada de ln de x? 1 sobre x, vezes a derivada daqui agora. Regra da potência. Joga o expoente para fora e multiplica por quem está dentro, subtraindo 1 do expoente. Ou seja, é 1/5
menos 1. Calma. Menos 1. 1 eu vou escrever como 5 sobre 5, que faz a fração mais rápida, de forma mais fácil. Então, a gente vai ter f de x igual a 1 sobre 5x, que multiplica o nosso ln de x vezes 1 menos 5 menos 4 quintos. Você pode deixar desse jeito aqui que não tem problema, ou botar na raiz, mas assim já está certo. Beleza. Você vê que não tem muita dificuldade em fazer com logaritmo. É só você lembrar certinho da fórmula. A próxima aqui fui eu que inventei, não está na lista. Aí eu vou botar um asterisco aqui. Eu não sei se pode pedir, mas já é um exercício também para derivação implícita, que é quando a gente faz derivação logarítmica. A próxima é assim: f de x igual ao log natural de x na raiz de x. Isso aqui a gente vai utilizar a chamada derivação logarítmica, que é usando propriedades deles, para resolver isso aqui. E é assim. Na verdade, a gente usa só propriedades de logaritmo. Então fica mais fácil. É assim. Existe uma propriedade de logaritmos que diz assim: o log de A na base B, quando A está elevado a N, é igual a N vezes o log de A na base B. Ou seja, esse cara aqui, ele desce para multiplicar. É nada mais isso que a gente vai usar aqui, ó. F de x, ele vira o quê? Isso aqui eu posso reescrever, esse cara de dentro, como x elevado a 1 sobre x, que é a raiz. Ou seja, esse expoente aqui, ele vai lá para fora multiplicando, de modo que eu fico com 1 sobre x, log natural de quem? De x. E vira uma função produto, que eu sei derivar. Derivada de f de x. É ok. Isso aqui é a regra do produto. Perceba que se você fosse fazer por regra da cadeia, seria muito mais difícil. Porque você teria que fazer uma combinação de exponencial com regra da potência. E aí seria horrível de fazer. Então, eu Calma, tô só... nessa setinha tu botou tipo fx é igual a 1 sobre x ln de x. Qual foi a substituição que tu fez? Foi propriedades de logaritmo. O que eu fiz foi o seguinte. Eu vou até reescrever assim, ó, para ficar mais fácil de você ver. Opa. X na raiz de x, eu posso escrever como x elevado a 1 sobre x. Entendesse? Entendi. Aí, pelas propriedades de logaritmo, quando eu tenho um expoente em quem está dentro aqui do logaritmando, eu jogo ele para fora aqui para multiplicar. Ou seja, esse cara que estava aqui, ó, ele veio para cá. Beleza? Beleza. Aí isso aqui vira o quê? Uma regra do produto. Que nada mais é fazer isso aqui, ó. Aqui, tome cuidado. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Ou seja, você vai ter menos 1, 1 sobre x menos 1, x ao quadrado. Você vai ter isso aqui, ó. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, que é 1 sobre x, e deriva a segunda, que é 1 sobre x. Ou seja, essa derivada aqui vira o quê? Vira nada mais que... A gente pode agrupar aqui, ó, mesmos denominadores, porque aqui vai ficar x ao quadrado. Vou até destacar aqui, ó, x ao quadrado. E a gente vai ter 1 menos ln de x sobre x quadrado. Resolvido essa aqui. A outra que eu separei é só essa raiz aqui, que ela já é um exercício de exponencial, não, de logarítmica com derivação implícita, se tiver, e logarítmica.
que a questão é assim. Ela é desse jeito. É simplesmente para você derivar, botar y no lugar, já que a gente vai usar implícita. Y é igual a x da raiz de x, que a gente vai derivar isso aqui. Veja bem. Aqui, por regra da cadeia, seria terrível. E você não consegue resolver por regra da cadeia. Aí, o que é que você faz? Vou lhe dar a dica. Quando tiver função na base e função no expoente, você aplica a derivação logarítmica, que bota ln dos dois lados, usa as propriedades logaritmo e usa a derivação implícita. Então, ter função na base e função no expoente, pede derivação logarítmica implícita, certo? Aí, como é que a gente vai fazer? A gente bota o logaritmo dos dois lados. Fica ln de y igual ao ln, e esse raiz de x aqui eu posso escrever como x elevado a 1 sobre x. E quando eu reagrupar agora os termos, vai ficar assim, ó. Esse cara aqui, expoente pelas propriedades, sai. Ele vira 1 sobre x. Vezes o ln de quem? De x. E agora ficou muito mais simples, que é só eu derivar. Mas preste atenção que vai ter o quê? Implícita. Aplicando derivadas. De um lado e de outro. Vai ter o seguinte. Sendo y uma função de x, vai ser, pega quem está dentro, joga para fora e deriva y', que é a derivada que a gente procura, vezes a derivada de fora, que é ln, 1 sobre y, igual a regrinha do produto. Deriva a primeira, menos 1 sobre x ao quadrado, que foi o que a gente fez lá embaixo, conserva a segunda, mais, conserva a primeira, deriva a segunda. E agora é só isolar y' para dar a derivada. Y', que é a nossa derivada, vai dar o quê? Vai dar y multiplicando lá para o outro lado, que é quem? X raiz de x. Multiplica x quadrado, que aqui são mesmos denominadores, vou até destacar, e roxo, x ao quadrado. E aqui fica 1 menos ln de x. Pronto. Essa aqui é a nossa derivada. Beleza, essa parte aí de aplicar regras de derivadas, não sei o que, é mais tranquila, porque é só você seguir o formulário. É por isso que eu dei uma carreira maior nessas daqui que a gente já viu. Que acho que o maior desafio é o quê? Construir gráfico de função, né? Mas acho que é. Tem aqui na lista de exercícios regra da cadeia, mas eu vou pular, porque a gente faz isso direto. Aí, para a aula de hoje, a gente termina com duas funções de pontos críticos de uma função e construção de gráficos. Acho que duas questões está bom ou só uma? Porque é bem longa essas coisas. Vamos lá. Acho que uma dá. Uma só, né? Vai dar um tempão essa questão. Eu espero que na prova de vocês não caia uma função toda fodida para vocês desenharem o gráfico. Acho que vai Porque cair uma deixou... parecida com o que a gente fez na segunda chamada, não? Uma daquela ali. Foi tranquilinha. Não Tipo era aquela nada que tão... é x ao cubo mais x quadrado, essas coisas. É. Pronto, tem um aqui sobre isso. Tem duas, na verdade. Que são tranquilas de fazer. Tá, beleza. Fazer essa 10 aí. Ué, e foi que caiu? Ah, foi Michele. Tá. Deixa eu ver. Aí vou para aqui agora, que é construção de gráfico. Não, é pontos críticos de uma função. Pontos críticos. E. Opa. Construção de gráficos. De graphs. Gráficos.
Vamos lá. Eu vou dizer logo o que são pontos críticos de uma função. Pontos críticos são basicamente 3 coisas. Pontos críticos. Se uma função ela for delimitada ao intervalo, deixa eu lembrar aqui se é isso mesmo. Se não me engano, se a função for delimitada ao intervalo, os pontos críticos é justamente onde ela começa e onde ela termina. Se estiver no intervalo assim. Um deles é esse. Mas como a gente constrói gráficos de funções contínuas, esse aí não vai entrar nessa abordagem. Os pontos críticos que vocês vão calcular são basicamente 3. São eles máximo e mínimo. Vou botar assim, ó. Máximos e mínimos. Máximos e mínimos. E pontos de inflexão. Pontos de inflexão. Máximos e mínimos a gente descobre pela primeira derivada. E os pontos de inflexão pela segunda derivada. É basicamente isso daí que são os pontos críticos para calcular. Ou também extremos de intervalo. Detalhe, raízes da função e intersecção vertical não são pontos críticos, para deixar bem claro. Os críticos são máximo e mínimo inflexão, porque é quando ela muda de comportamento. Agora, ó, na prova, por exemplo, eu calculei, tipo, não sei se tu lembra da questão que tinha sobre isso, mas a letra A dizia, tipo, calcule os pontos críticos. Então, Sim, tipo, na letra A você já tinha que fazer a primeira e a segunda derivada. Aí isso. depois chegava na letra, eu não lembro, era uma letra mais pra frente que dizia pra você fazer outra coisa com a primeira derivada. Aí Sim, eu, é você dizer onde ela é crescente e decrescente. não, acho que não tinha isso. Se eu não me engano, a letra C dizia, tipo, agora calcule os valores máximos e mínimos. Sendo que, pô, tipo, você já fez isso na letra A porque pediu o bagulho. Aí eu peguei uma seta e taquei pra primeira. E eu acho que ele tirou ponto, mano, Eu sei o porque... que é que foi. É porque você tem que dizer qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo. Tem que especificar quem é o Ah, máximo e quem é o mínimo. acho que eu não fiz isso. Pronto, eu vou lhe dizer como é que é. Deixa eu fechar a janela aqui que tá chovendo. Pô, a chuvinha começou a bater firme aqui também. Porque uma coisa é você dizer quais são os pontos de máximo e mínimo. Outra coisa é você especificar quem é o máximo e quem é o mínimo. Eu vou lhe dizer como é que a gente encontra. Tá, vamos lá. O de máximo, para você diferenciar quem é máximo e quem é mínimo, tem um detalhe bem minucioso. Eu vou lhe mostrar qual é. Suponha que você tem aqui um gráfico de função, assim e assim, e essa seja a curva dele. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa aqui, acho que essa aqui serve. Deixa eu trocar a cor que já tem a... E digamos que nós temos um gráfico assim, beleza? E aí, o que é que acontece? Você nota que esse aqui é um ponto de quê? É um ponto de mínimo. No caso de Como é o nome? relativo ao local, né? Porque o mínimo da função, ele basicamente não existe, porque ela vai lá para baixo para menos infinito. Mas pelo menos para aqui, para esse intervalo, para esse local aqui, ele é relativo, é o mínimo relativo, né? Esse aqui é um ponto de máximo, eu vou até colocar aqui, ó. Mínimo. Esse cara aqui é um de máximo. E aqui tem um ponto de inflexão, que é quando Acho ele que muda é de isso. concavidade para Mínimo e baixo. máximo relativo, né? Isso mesmo. E aqui é uma E tem o inflexão. absoluto, né? O absoluto é quando é o. O maior de todos no intervalo. É. No caso aqui, se essa função for contínua desse jeito aqui, ó, feita um polinomial assim, não existe máximo nem mínimo absoluto, porque ela vai para infinito, para cima e Sim, para sim. baixo. Só existe o quê? Local, quando você delimita no intervalo. E vamos lá.
E esse último aqui é o de inflexão, que ele muda a concavidade para baixo, agora para cima. Como é que você vai saber quem é o de máximo e quem é o de mínimo? Você bota na função, você calcula na função de mínimo. E você olha para quê? Para a imagem da função. Se a imagem de um for maior que de outro, é porque esse é o de máximo e o outro é o de mínimo. Entendeu agora a lógica? Calma, repete aí. Eu vou explicar. Quando tu calcular o x do máximo e o x do mínimo, tu calculou os dois pontos, mas tu não sabe quem é o máximo e quem é o mínimo. Aí o que é que tu faz? Digamos que tu calculou x1 e x2. Na primeira derivada, você só calcula o x. Mas eu quero saber, como se eu não soubesse o gráfico. Tá, eu calculo esses dois pontos. E um deve ser um de máximo e um deve ser um de mínimo. Aí você pergunta, como é que eu vou saber quem é quem? Quem é o de máximo e quem é o de mínimo? Você faz o quê? Você joga lá na função. Você faz o Ah, famoso f tá. de Foi isso x1. que faltou fazer. F de x1, vamos dizer que dá um y1. E um f de x2 dá o quê? Um y2. Aí como é que você descobre? Se y1 ele for maior que y2 ou o inverso, é porque aquele ali é o de máximo e o de mínimo. Aí você junta aqui, ó. Y1 é maior que y2. Logo, quem é o de máximo e quem é o de mínimo? X1, Y1 é o de máximo. X2, Y2 é o quê? O de mínimo. Você calcula na função original. Perceba que é a original. Não é F' nem duas linhas, é o original. Para saber a imagem desse ponto. E aí que você descobre quem é o de máximo e quem é o de mínimo. Entendi. Isso aqui é Y1, isso aqui é Y2. Beleza. Feita essa abordagem aqui, a gente vai resolver a questão. A primeira é assim. E eu vou até passar um macete para vocês sobre raízes reais numa função. Vamos lá. A que eu vou resolver aqui está na lista e ela é a número 10. E ela é assim. Encontre os intervalos no quais f é crescente ou decrescente, os seus pontos críticos e os de concavidade, ou seja, fazer basicamente o que a questão da prova pedia. A função 10 é assim. Ela é 4x cubo mais 3x quadrado menos 6x mais 1. É uma função de terceiro grau completa. Mas eu vou entrar nesses detalhes depois. Letra A, ele vai pedir o seguinte para a gente. Letra A, ele quer o quê? Os intervalos. Vamos calcular logo os pontos críticos. Vou fazer um Vamos roteiro diferente. fazer sem ir pelo tipo, sem ir pelas letras que diz no bagulho, fazer tipo passo a passo. Vou fazer o próprio roteiro aqui. Pontos críticos, que é. Vamos fazer igual da prova. Pontos críticos. Pronto. Pontos críticos, quais são que eu coloquei aqui? Máximos e mínimos, que é pela derivada primeira, e os de inflexão, que é pela derivada segunda. Vamos fazer os pontos críticos. Pela derivada primeira, que me revela máximo e mínimo, eu vou ter. Quem é a derivada primeira? 3 vezes 4 é 12. Então, eu vou ter aqui 12x ao quadrado mais 2 vezes 3 dá 6. 6x. 1 vezes 6 dá 6. Menos 6, que repete aqui. E derivada de 1 é 0. Então, a gente tem aqui a derivada primeira, que a gente vai ter que igualar aqui a 0. Porque pela derivada primeira, a gente vai achar o quê? Máximo e mínimo. Vamos botar aqui, ó. Máximo e mínimo. Ou seja, resolver uma funçãozinha do segundo grau. Para resolver ela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar ela aqui. 12x ao quadrado para simplificar a nossa vida. Mais 6x menos 6 igual a 0. Eu vou dividir todo mundo por 6. Aqui por 6 dá 1. Aqui por 6 dá 1. E aqui por 6 dá 2. De modo que eu vou ter 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Eu não posso fazer isso aqui, viu? Se for só a função.
Não poderia dividir. Mas como eu estou igualando a zero e eu dividi os dois lados por 6, eu posso fazer isso. Mas voltando. A gente pode fazer por soma e produto, se for conveniente. O produto é C sobre A, menos meio. A soma, ela é menos B sobre A, menos 1 meio. Olha só. Quais são dois números que multiplicados dê menos meio e que somados dê menos meio também? Quem são nossas possibilidades? Vamos ver. Você vê que tem que ser dois números simples, né? Dois números fáceis de trabalhar. Porque senão seria uma questão, né? Seria um pesadelo. Tá, deixa eu pensar aqui. Ah, já sei. As Meio, duas. Oi? Fala. meio e menos 1. Boa. Era isso que eu ia dizer. Meio e menos 1. Que quando eu multiplicar dá menos meio e quando eu somar fica menos meio também. Que é meio menos 1, menos meio. Logo, eu tenho aqui, ó. Perceba que eu só calculei o x, mas eu quero um ponto. Um ponto é x e y. Ou seja, esses dois eu vou substituir aonde? Na função original. Vou calcular f de meio e f de menos 1 para achar o ponto em x e y, certo? Eu acho que era isso aqui que estava faltando na tua questão, Daniel. Foi, Tu falta dizer isso. quem era o máximo e quem era o mínimo. E também dizer qual é o ponto, né? Ele não pediu a coordenada em x, ele pediu o ponto. Ele pediu o x, y. Isso aqui é o ponto. Então ele vai calcular. Tem espaço, tem muito espaço. Vamos lá. Vou chamar aqui essa cor verde. Na função original, viu? Só na f, sem ser f de x. F de meio. Misericórdia. É um polinômio cúbico. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tô com outra tela aqui. Eu vou só colocar os coeficientes. 4 vezes 1 meio ao cubo, mais 3 vezes 1 meio ao quadrado. E, inclusive, na questão da prova, do segundo exercício, tinha um valor tipo assim, né? Um terço, foi um oitavo. Foi uma porcaria para calcular. 4, 3 ao quadrado, 6 vezes 1 meio. É menos 6, né? Isso, eu vou corrigir. Menos 6. Mais um, vamos lá, fazer aqui rapidinho para não perder tempo. Aqui vai dar um oitavo. 3 vezes. Opa! 3 vezes aqui vai dar um quarto. Aqui dividindo vai dar 3, aqui vai dar 1. Seguindo aqui vai dar. Deixa eu ver. Fazer aqui, ó. Aqui dá 1, aqui dá 3. Aqui dá 2, aqui dá 1, se divide por 4. E é isso. Aqui vai dar lá na frente 1 meio. Mais 3 quartos. Menos 3 mais 1, menos 2. Transformar essas duas frações no denominador maior. Para não perder tempo aqui. Aqui vai ficar 2 quartos. Mais 3 quartos. Menos 8 quartos, que é menos 2. Tá, papai, isso aqui vai dar 2 e 3 dá 5. 5 menos 3. Ou 5 menos 8 menos 3. Menos 3 quartos. Ou seja, eu vou ter que ponto aqui? Eu vou ter o ponto meio e menos 3 quartos. É de mínimo? Não sei, eu tenho que comparar. Só porque é negativo, o y não quer dizer que é mínimo. Que pode ser assim, ó. A função pode estar embaixo do eixo y e ainda existir um ponto de mínimo aqui embaixo, ó. Isso aqui. Então, você só vai fazer se comparar no final. Então, o ponto aqui é meio e menos 3 quartos. Pronto, e agora a gente vai calcular f de menos 1 para comparar. Fazer aqui rapidinho também. Botar outro tom de verde. F de menos 1. Aqui já é mais fácil, né? Que não é fração. Deixa eu ver aqui como é.
é 4 vezes menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 menos 1, mais 1. Vou fazer rapidinho aqui. Aqui vai dar menos 4, porque é potência de menos 1, mais 3, mais 6, mais 1. Isso aqui vai dar 3 mais 6 vai dar 9, 9 mais 1, 10, 10 menos 4 vai dar 6. Ou seja, o segundo ponto aqui, ele é menos 1 e o quê? E 6. Vamos comparar. Entre esses dois, quem é o de máximo e quem é o de mínimo? O meio é o máximo. Opa, vamos tentar esboçar o gráfico. Seria mais ou menos assim. Bora Menos raciocinar. 6 no máximo. Meio está por aqui. A imagem dele está onde? Menos 3 quartos. O outro é menos 1. Menos 1, a imagem dele está onde? 6. Oi? Tem que pegar, tipo, o maior Y, né? Na Y. Eu calculei aqui a Y. Não, então, tô dizendo, o valor máximo é o que tiver o maior Y. Exatamente. Comparando entre os dois. Aí, por exemplo, vamos esboçar, tipo assim. O menos 1 está aqui, essa coordenada, e vai para 6, está aqui. O outro é meio, tem menos 3 quartos, está por aqui. Ou seja, esse aqui é o de máximo, e esse aqui é o de mínimo. Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 3 pontos, aí fosse tipo assim, sei lá, tipo assim. O de máximo e esse o de mínimo. Esse terceiro aqui seria tipo intermediário. Ou seja, você só diz quem é o máximo e quem é o mínimo, depois de calcular os dois e comparar. Ou os três e comparar, certo? Certo. Então, comparando aqui, esse aqui é o nosso de máximo e esse aqui é o nosso de mínimo. Porque eu comparei aqui, ó, vou até deixar bem claro. 6, eu acho que foi isso aqui que eu botei na prova também, ó. 6 maior que menos 3 quartos. Ou seja, esse aqui é o de máximo. E agora que a gente calculou máximo e mínimo, a gente vai para quê? Para inflexão. Quem nos diz a inflexão é a derivada segunda. Então, vamos para cá. A derivada segunda, ela vai ser, tem que olhar para a primeira. Ela vai ser aqui, ó, 24x mais 6. A derivada segunda é 24x mais 6. Igual a zero. Eu vou calcular o quê? Inflexões. Pontos de inflexão. Inflexão. Você se lembra daquela história que o grau da função, ela diz quantas raízes ela tem? Sim, tipo, se for se calcular os máximos e mínimos com o x ao cubo, ia dar 3 raízes, né? Isso. Ou seja, aqui pode ter dois pontos, onde a derivada é zero, ou pode ter dois iguais ou nenhum, né? Já que é a equação do segundo grau. Aí, como é do primeiro grau, aqui só tem um ponto de inflexão. Porque como o polinômio da função é cúbico, ele é assim, ó. Ou ele pode ser tipo assim, ó. Ele tem um de máximo, um de mínimo e um de inflexão. Se fosse do quarto grau, por exemplo, ele seria mais ou menos assim. Aí ele teria 1, 2, 3, que a derivada é zero. E 1, 2 de inflexão. Por aí Legal. vai. Aí vamos lá. Isso aqui é fácil demais, né? É só fazer 24x igual a menos 6 e dividir. Dividindo por 6, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar quanto? 4. Ou seja, é x... Puta que pariu, outra fração para calcular. Menos 1 quarto. Aí isso aqui é coordenada x, vou procurar a y correspondente. Para saber onde é que é, porque eu quero o ponto. O ponto é x e y. A gente faz f de menos 1 quarto. Eu vou só escrever a substituição, mas calcular eu vou botar na calculadora, que ninguém merece não. 4... Ah, não, eu tenho aqui na tela do computador para olhar.
4 que multiplica menos 1/4 ao cubo, mais 3 multiplica menos 1/4. Opa. Menos 1/4 ao quadrado, menos 6 que multiplica menos 1/4. Vai dar. Mais um. Isso aqui tudinho, deixa eu botar na calculadora aqui. GeoGebra, me ajude. Cadê? Escrever essa função aqui. Para saber qual é. É 4x ao cubo mais 3x quadrado mais menos 6x mais 1. E eu quero a f de menos 1/4. Escreve certo, 4x cubo, 3x quadrado menos 6x mais 1. Não é um número bonito. É feio. Ele arredondou aqui. Esse resultado aqui é 2,63. Obrigado. Eu queria fração e não isso daí. Deixa eu ver se eu Agora calculo a lascou. inflação aqui. Que beleza. Ó, a inflação fica 21/8. 21/8. Amém. 21/8. Obrigado. Ou seja, a gente tem aqui o ponto de inflexão que vale, deixa eu ver, menos 1/4 e 21/8. Eu já vou aproveitar aqui o resultado do que o GeoGebra me deu, que esse valor ele vale 2,63. 21/8 dá 2,625, que é arredondar 262. 263. Vou botar assim, ó, que a gente seguia também para construir. Beleza. Esse ponto faz sentido? Faz, porque ele tem um máximo, ele tem um mínimo lá, tem um máximo lá atrás e um mínimo aqui na parte positiva, ou seja, ele muda de concavidade lá para os negativos. Então faz até com um pouco de sentido. Vamos ver qual é o próximo requisito aqui. Agora é o que mesmo? A gente já apontou quais são os máximos e mínimos, o de inflexão. Agora ele vai querer as concavidades e as crescentes. Isso, as concavidades. Pronto. Eu vou primeiro colocar crescimento, depois concavidade. Deixa eu ver aqui, tá. Letra B. Vou botar aqui crescimento. A dica é o seguinte, você coloca para analisar o intervalo que a função é maior que igual a zero. Porque só tem como analisar onde é maior que zero, não sabendo onde é que ela não é maior que zero. É só fazer isso aqui, ó. Como o crescimento associado à derivada primeira, vou até colocar aqui, ó. Com a derivada primeira. Não faz nada mais que isso aqui, ó. F de x, olha, eu vou botar assim. Cadê? Quem é a F'? 12x quadrado, nada mais fazer que isso aqui, ó. 12x ao quadrado mais 6x menos 6. E aí faz maior que zero. Aí não bota o igual, porque o igual a zero a gente já calculou, que é o ponto de estagnação. Eu quero só maior que zero. E daqui ele vai me dizer onde é maior que zero e onde é menor. É só resolver essa equação aqui. Eu vou simplificar ela. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 1. E o bom é que eu já sei as raízes, né? 2x quadrado. Ai, meu Deus. Eita. Opa, faltou o x aqui. Caiu um balde aqui. Perdão. Faltou esse x aqui. E aqui é mais x e menos 1 maior que zero. Para eu resolver isso aqui, eu isolo e trabalho aqui para fazer o gráfico. O gráfico a gente já sabe.
como é? É uma parábola com concavidade para cima e já raízes em onde? Meio e menos 1. É só colocar isso aqui, ó. Aqui é meio e aqui é menos 1. Eu não vou me importar onde está o vértice, eu só quero saber das raízes mesmo, ó. Vou botar de azul, ou melhor, de laranja. Eu quero botar negativo em vermelho e verde e positivo em verde. O que é que isso aqui aconteceu? Daqui para cá, todas as imagens são o quê? Positivas. Então aqui é mais. Daqui para cá, todas as imagens são positivas. Então aqui é mais. E aqui todas as imagens são negativas. Aqui é menos. Significa que a derivada, a função, ela cresce para cá, e aqui ela está caindo. A gente escreve assim, ó. Deixa eu ver. Aqui. F é crescente. É crescente para. E a gente escreve um intervalo. Para. Onde é que a derivada primeira é positiva? Aqui, ó. Maior que meio, menor que menos 1. A gente escreve x maior que meio ou x menor que menos 1. E ela é decrescente para onde? No meio deles. E ela é decrescente no meio deles. Decrescente para 2 pontos. Eita, chegou na borda aqui. Deixa eu fazer essa divisória. Ó, coube certinho. Ó. Legal. Para onde x sendo maior que menos 1 e menor que meio. Ou seja, ela é negativa aqui nesse meio. Beleza, é basicamente isso daí. Para deixar intuitivo, na hora de construir o gráfico, eu gosto de fazer o seguinte. Eu faço tipo um mini gráfico aqui, ó, que é assim. Eu boto meio, menos 1. Aí, tipo, neles a reta estagna e fica horizontal. Aqui no meio que é negativo, ela vem para baixo. Aqui ela vem para cima, aqui ela vem para cima. Aí, tipo, isso aqui já diz muita coisa sobre como é o formato do gráfico, né? Tu lembra que menos 1 era um ponto de máximo e o outro, ele era um ponto de mínimo? Aham. Aí o gráfico, ele deve ter o seguinte formato, ó. Máximo, mínimo. Esse desenho aqui ajuda demais, porque você vê onde é que é. Aí, tipo assim, eu vou deixar até mais intuitivo. Tipo assim, botar assim. Aqui é o máximo, aqui deve ser um mínimo. Aí, aqui sobe, aqui desce, e aqui volta o quê? A subir. Aí, isso aqui já tem mais ou menos o formato. Mas bora para as outras letras. Que a gente faz isso aqui, faz o gráfico e encerra a aula de hoje. Tá, na próxima letra lá da prova, pediu o quê? Concavidade. Ó, letra C de concavidade. Concavidade. Que é evidenciada pela derivada segunda. É nada mais que pegar a derivada segunda e fazer o quê? Maior que zero. A derivada segunda é 24x mais 6, é? Ou é menos... Cadê? Deixa eu ver aqui quem ela é. Quem és tu? Mais 6, isso. É 24x, opa, mais 6. E fazer o quê? Maior que zero. Para eu descobrir onde ela é para cima e onde ela é para baixo. Como a gente já sabe a raiz, fica mais fácil. Ou seja, 24x é maior que menos 6. Dessa forma, x ele é maior que menos 1/4. Para ser o quê? Maior que zero. Como é que eu enxergo? Isso aqui já é a própria resposta, vice. Ela é positiva para cá. Mas bora ver aqui o que, é que acontece. Ó, isso aqui é a equação de uma reta com inclinação para cima. Aqui é o menos 1/4. Para cá as imagens são positivas. Logo,
A concavidade para cá é o quê? Para cima. Todas as imagens para cá são negativas. Logo, para cá, a concavidade é negativa. E é só você escrever assim, ó. Concavidade. Vou abreviar. Concavidade para cima em 2 pontos. É só você escrever x maior que menos 1/4. E para baixo é onde menor. Concavidade para baixo em x menor que menos 1/4. Somente, essa aqui é a resposta. Vamos fazer um gráfico intuitivo para saber como é que é. Entre aqui o menos 1/4. E a gente sabe, ó. Aqui tem um pontinho de inflexão que eu represento assim, ó. Para cá tem concavidade para cima, para cá tem concavidade para baixo. Beleza, é só isso a concavidade. Alô? Aí a próxima... Edward? Ah, chegou cedo, não foi? E Rapaz, aí? eu tava aqui ouvindo, mas eu posso tirar uma dúvida contigo, velho? Diga. A gente vai sempre traçar essa linha aí desse jeito para descobrir a concavidade, é? Deixa eu ver qual linha. Essa aqui é... Linha ali essa, exatamente, essa linha aí. Pronto, isso aqui é uma sugestão que eu dou, porque é assim, quando você faz assim, maior que zero, e você encontra aqui, isso aqui já é uma das respostas, que inclusive está aqui, ó, para cima é maior que zero. Quando você faz isso aqui, fica mais intuitivo de você saber que para maior que 1/4 é para cima e que menor é para baixo. Mas você pode fazer também, ó, na desigualdade, fazer aqui o sinal menor que zero. Aí você encontra assim, menor que menos 1/4. Aí é você fazer uma conta de novo, né? Mas dá a mesma resposta. Mas, Mas, sim, então, é sempre assim, né? Você sempre faz essa diagonal desse jeito, né? Para descobrir, né? Aí o que tiver embaixo vai ser menos e o que tiver acima vai ser... é Quer dizer, o que tiver embaixo vai ser concavidade para baixo e o que tiver acima do eixo X vai ser concavidade para cima. isso. Sabe o que é essa diagonal? É a equação dessa reta aqui. Bota fé. Isso aqui é o quê? A raiz dela. Aí, quando eu faço isso aqui, ó, eu sei que tem inclinação para cima, porque o A é positivo, eu só faço isso aqui, ó. É porque Aí eu isso aí sei, me para quebrou, cá... pô. Isso aí eu não lembrava qual direção era. Se era assim, de esquerda abaixo para direita acima, ou se era de esquerda acima para direita abaixo. Aí eu me confundi. Sim, Aí sim. quebrei. Isso aqui nada mais é que o esboço dessa equação dessa reta. Aí eu sei a raiz, sei que ela vai para cima, eu só faço isso aqui, ó. Tô ligado. Eu só Então a preciso malícia é saber. essa, né? É só passar exatamente assim, né? A malícia para mim de traçar gráfico é fazer essas coisas aqui, ó. Esses desenhinhos. Porque eu sei mais ou menos já como é o gráfico. Aí, Bota por fé, exemplo, bota fé. aqui tu tá na chamada desde quando? Eu entrasse agora. Não, eu vi essa parte, eu tava vendo, é porque eu não Ah, podia ligar o sim. microfone. Ah, beleza. Pronto, aí a malícia que eu tenho de traçar esses gráficos fácil é fazer esses desenhinhos. Aí eu fico só olhando para eles e sei de cara como é que é mais ou menos. Beleza, Tá. valeu, velho. Aí lá Tu tá de nada. gravando? Tá gravando. Massa. Depois eu dou uma revisada no início. Mas valeu. Ok. Tá, deixa eu lembrar. Lá na questão da prova, a gente calculou concavidade, máximo, mínimo. Faltou o quê agora? Desenhar o gráfico, né? É. Aí Pronto. agora é tranquilo. Tudo isso. Agora é tranquilo. Tem só com exceção de uma coisa que eu vou dizer o que é que é. Deixa eu só pegar aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou copiar essas coisas aqui. Vocês se lembram que eu sempre copiava essas coisas nas outras aulas, né? Isso aqui, aquilo lá. Porque facilita demais você construir. Eu faço aqui, eu copia. Vou colar aqui. Cadê paste? Vou jogar aqui.
E aquela outra eu vou copiar também, para facilitar na hora de fazer. Vem para cá. É aqui ou é aqui? Não, é aqui. Dá uma copiada nesse termo aqui. Copy. Paste. Ué, tá no ler errado. Este, não é esse. É esse aqui. Ah, aí, Copy. tipo, no que eu não fiz o bagulho de substituir na função para achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, aí eu não pegava, tipo, na letra de fazer o gráfico, não pegava até onde ia a parábola. Tipo, eu não marquei o ponto no eixo Y. Eu acho que ele deve ter tirado isso também. Sim. Peraí. Deixa eu passar essas coisas para cá. Repete aí o que tu disse aí, Daniel, para entender. Não, eu tô dizendo, tipo, como eu não fiz a substituição na função principal para eu achar Sim, o Y dos pontos de sim. máximo e de mínimo, aí eu não coloquei no eixo Y do gráfico, sabe? Na letra que pedia para desenhar o gráfico. Sim. Aí eu acho que ele deve ter tirado ponto. Sim, justamente. Porque quando ele pede um ponto é definido por coordenada x e uma y. Aí você tem que calcular. O primeiro ele surgiu na derivada, o segundo ele surgiu quando você o quê? Substituiu na função original. Aí deve ser isso que ele te tirou ponto. Porque eu fiz exatamente isso na prova. Tá. A última etapa agora é letra C, que é gráfico da função. Para a gente encerrar a aula de hoje. Oi. D, letra D, né? B foi crescimento, C Ah, concavidade. sim. Aqui é D. Vou fazer isso aqui. Assim, D. O gráfico, pronto. Deixa eu só me situar aqui para a gente entender. Ok, só faltou uma coisa lá do gráfico, que foi calcular o quê? As raízes e a interseção vertical. Não sei se importa muito, mas pode ser também, né? Pode ser bom. Vamos lá. Se a gente fizer a função, eu vou chamar ela aqui de novo, vou chamar a função, né? Eu vou colocar ela aqui de novo, para a gente ter noção, para a gente ter ideia. Mais 3x² menos 6x mais 1. Essa aqui é a função que a gente vai traçar o gráfico. Mais 1. Uma coisa que eu vou procurar é o ponto de interseção com o eixo y, que é fazendo Tá com o um monte x de sendo zero. zero. Vai dar um, né? Aí, Coisa sumiu, aqui sumiu. Ou seja, vai dar 1, que dá o ponto 0, 1. E agora as raízes, que é a parte complicada. Eu não vou calcular isso aqui, mas eu vou dizer logo um macete para vocês. Eu não sei se vocês lembram que lá de complexos, quando a gente tinha o produto de um complexo pelo seu conjugado, ele dava um número real. Ele dava, parece que era A mais B, alguma coisa assim. Por que eu estou falando isso? Uma função, ela pode ter o seguinte. Ela é do terceiro grau, então ela pode ter uma raiz real e as outras duas raízes complexas. Por quê? Porque o conjugado vezes seu complexo, que são as duas raízes, dá outro número real. Aí é por isso que não aparece a unidade imaginária pelo meio dos coeficientes. Então, a função cúbica ela pode ter uma raiz real ou duas imaginárias, ou as três raízes reais. Em outras palavras, os complexos sempre vêm aos pares. Aí, por exemplo, uma função de grau 4, ela pode ter duas raízes reais e duas complexas. Ela pode ter as quatro raízes reais ou as quatro raízes complexas. Ah, mas pelo gráfico que a gente viu como faz, dá pra presumir que são as R$ 3, né? Tipo, ela toca no eixo Pode Y ser. ali no Pode meio, ser. né? E toca outra depois do -1. Pode ser, você tem razão. Eu vou passar um macete de como é que a gente pode dizer quantas raízes reais vai ter. É só um macete, que é assim. Deixa eu me lembrar. Você se lembra das relações de Girard, que é tipo Sim, aquelas... Sim, que era C sobre A menos D sobre A, não sei o quê. E o dispositivo de Briot-Ruffini. Ele tem aquele jeito de calcular, mas eu não vou calcular especificamente elas, não. Eu vou saber quantas tem, pelo menos. Ó, um jeito de saber é o seguinte.
As raízes reais e racionais de uma função de grau 3 ou mais, elas são dadas pelo seguinte. Elas podem ser todos os... Deixa eu me lembrar. Todos os primos de A de D sobre A. Ou seja, essa função ela pode ter as raízes mais menos um quarto, mais menos um meio, parece, por aí vai. É alguma coisa assim que eu me lembro. Mas, basicamente, toda função de grau 3 ou mais, as raízes delas são primos de D, que é esse aqui, sobre A. Ou seja, as raízes podem ser mais menos um quarto. E é o primo que divide esse aqui, entre aspas, né? Basicamente, essa aqui é a raiz, uma possível raiz. Aí você verifica no dispositivo de Brio-Ruffini, e se não der, porque ela pode ter pelo menos uma raiz real que você não consiga encontrar, por métodos tradicionais, né? Aí você teria que usar uma fórmula do capeta lá, para procurar. Deixa eu procurar aqui no gráfico, aqui. Pronto, Daniel. Ela tem 3 raízes reais, como você falou, mas elas não são números inteiros. Elas são os números bem chatos, que eu estou olhando aqui no GeoGebra. A gente não vai ter como calcular elas certinho aqui. Mas vamos só traçar com os pontos críticos que a gente encontrou. Dê a régua. Não, vai sem régua mesmo. Régua para os fracos. Aqui é X. Eu vou colocar o Y aqui no meio, que eu não sei se tem para trás ou para frente. E aqui é o Y. Deixa eu puxar aqueles outros 2 pontos que a gente calculou de crítico. Esse aqui, ó. Menos um quarto, 28avos. Esses pontos aqui, ó. Eu vou puxar eles aqui, para não ter que ficar decorando. Cadê a ferramenta? Tá aqui. Eu preciso desse aqui, que já disse aqui que é o máximo, esse aqui que é o mínimo. Inflexão, eu disse ele aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, vou puxar esse aqui também. Copia, troca, agora cola, paste. Deixar aqui mesmo que eu vou puxar de novo. Vem para cá, desce, vamos para cá. Vou puxar para lá para deixar organizado de cada vez. Esse eu vou deixar aqui, que é o ponto de máximo. Esse aqui é o de mínimo que a gente calculou. E esse aqui é o de inflexão com o valor aproximado dele. Tirar aqui, vem para cá. 2,63. Vou até trocar aqui para dizer a inflexão. Vou botar assim. Cadê o vermelho? Botar assim. Inflexão. Vamos lá, vamos começar a marcar. Ok. Aqui é do crescimento, aqui é da concavidade, inflexão. Eu vou começar marcando aqui a interseção vertical. Eu vou dizer que 0,1 está aqui, o número 1 está aqui. Porque como a gente tem frações aqui, eu vou deixar um espaço maior para a gente estimar essas frações. Então, aqui é o ponto 0,1, interseção vertical. Deixa eu pensar aqui. Vamos marcar o de máximo, que é menos 1, 6. Faz o seguinte, eu vou trocar esse 1 de lugar, porque vai ter o 6. O 6 vai ficar aqui. 6 aí, o 1 vai ter que ficar mais ou menos por aqui. Esse é o ponto 1, 0. Logo por aqui vai ser o menos 1. E aqui vai ser o 6. Quando eu unir aqui, ó, vai ter o ponto de máximo que a gente calculou. Esse aqui. Esse máximo já calculou. O de mínimo, meio, está mais ou menos por aqui. E menos 3 quartos, está para baixo. 3 quartos é 75%. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Um pouco menor que o menos 1. Ele vai estar aqui. Esse aqui é o meio. Menos 3 quartos. Aquele ali, faltou marcar. Menos 1, 6. Beleza. Cadê o ponto de inflexão? Tá aqui. Menos um quarto. Um quarto é 25%. Tá aqui assim.
21 oitavos é 2, alguma coisa que ele falou lá. 2,63 por aqui. 21 oitavos. Vou deixar esse ponto, mas não vou botar assim nos parênteses, está muito pequeno. Vou botar aqui 1/4. Beleza, que mais? Eu marquei os pontos, eu vou prestar atenção para cá, ó, para ver o que acontece com o gráfico. Deixa eu colocar aqui, vai esse pink mesmo. Vamos lá. Ó, a partir de -1, deixa eu trocar a caneta para ficar mais legal. De -1 para trás, ela vem para baixo. -1 aqui é um ponto de estagnação. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos olhar para cá. Em -1, ela fica assim, ó, horizontal. E onde mais? Meio. Horizontal, horizontal. De -1 para trás, ela vem o quê? Subindo. Então, sem eu saber mesmo as raízes, vou fazer isso aqui, ó. Ela vem subindo. De -1 para meio, ela vai descendo. Ela vem fazendo isso aqui, ó. Até aqui. E de meio para frente, ela sobe. E as concavidades? Aqui dá claramente para ver que ela é para baixo, ó. A inflexão é aqui e depois é para cima. Então é só eu pegar e traçar. Então, aproximadamente a forma é assim. Vem assim, passa por aqui, interseção. Tá meio fora de escala, mas paciência. Não, nada. Fazendo isso aqui, assim, depois vem assim. Mais ou menos desse jeito. Esse aqui é o gráfico de f de x. Só para conferir no GeoGebra, ele é mais ou menos assim mesmo. Sem contar as raízes, né? Uma das raízes ela é próxima de -2, a outra é perto de 1 e a outra está perto de 0. Só que a gente não vai calcular. Mas, enfim, só pelo formato, só pelos pontos críticos, mesmo sem calcular as raízes, a gente já viu, né? Que a gente consegue identificar, né? Se ela cruza ou não. Então, você pode escrever assim, ó, no final. É Há 3 verdade. raízes reais. Só por ser álcool, tu já pode traçar o eixo X pela terceira vez, né? Isso. Você pode ainda escrever assim, ó. Há 3 raízes reais. Pronto. Terminamos aqui a questão do gráfico. E essa aula de hoje vai estar guardada já. Eu só falta eu converter. Vou ir salvando aqui. Beleza. A aula de hoje encerrou. Eu vou só salvar aqui. Basicamente, hoje foi resolver umas questões lá da lista. Estão numeradas aqui. E as com asterisco foi as que eu tirei da minha cabeça para passar aqui. E essa aqui... Valeu, velho. Deixa eu interromper a gravação. Cadê? Qual é o perfil que tá gravando? Esse aqui? Não, esse aqui. Aqui, cadê? Stop recording.